Então, bom dia a todos. Hoje, 4 de novembro de 2015. Convidando vocês para uma prece inicial, que vocês possam vibrar comigo, emanando aquelas energias de luzes, assim, imaginem tanta luz saindo de vocês, envolvendo a todos nós, inclusive a mim mesma, tá certo? Para que a gente comece em harmonia no nosso trabalho de hoje. Vamos lá? Então, elevando nossos pensamentos, distanciando a problemática do dia a dia, da vida de encarnado, para esse momento de comunhão com o Criador, evocando a presença do Cristo Jesus para o nosso ambiente, a Mãezinha, Doce Maria, os espíritos da nossa assistência, o espírito da Dona Ivone do Amaral, que possa dispor do seu tempo a nos ajudar. Ajudai-nos, irmãos, que a nossa caminhada não seja leve, mas que possamos ter a ajuda querida e carinhosa de todos vocês. Abençoa os nossos irmãos que nos perseguem. Abençoa os perseguidores da proposta do Cristo e do Consolador. Que eles possam sentir as irradiações dos céus, sentindo o peso da igualdade e do amor de Deus para com eles também, Senhor. Que sejamos, enfim, todos abençoados, porque assim o quer o Pai, que nos fez todos iguais para subir aos céus. Que possamos, com o nosso aprendizado, com o nosso estudo, libertar de nós mesmos essas tendências que ainda nos arrastam ao chão. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida e por respirar em comunhão com esses amigos. Então, que Jesus nos abençoe, que Maria de Nazaré nos envolva, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia, Dudu. Bom dia, Regina. Bom dia, Dona Edna. Bom dia, Ligeirinho. Bom dia, João. Bom dia, Diana, Mara, Florzinha, todos vocês, bom dia. Um beijinho carinhoso. Então, bem-vindo a todos, continuando o nosso estudo. O autor, o beletrista que estava falando ali naquele diálogo com a Dona Ivone, agora vai sentar às claras com a Dona Ivone, depois que ele apresentou todo o drama dele, todo o drama que ele viveu, não é? Que ele foi aquele passeio enorme, foi mostrar a situação, mostrou a casa. E agora ele chega cara a cara com ela e faz aquela pergunta do seu interesse. Quando poderemos escrever esse drama? Acredite, minha senhora, seria um refrigério para o meu coração poder escrevê-lo. Um refrigério para o seu coração. Que fique claro a importância do eu dele nisso aqui. Não que nós não façamos as coisas para que o nosso coração também esteja sereno. Mas nós vamos entender por que a Dona Ivone pega esse viés de raciocínio dela para a resposta, né? Vamos lá. Ponderamos-lhes, porém, que o drama que tanto o atormentava, além de encerrar uma história brutal e, por assim dizer, vulgar em nossos dias, quando os jornais diariamente apresentam a publicidade de dezenas de dolorosos casos idênticos, não estampava o caráter moral e doutrinário exigido para uma obra espírita.
era só mais um caso de tragédia, mas que não tinha um fundo de moral. Rogo-lhe procurar-me amanhã. Pedirei instruções aos meus conselheiros espirituais. Nada poderei decidir sem ouvi-los. Ele acompanhou-me cavalheirescamente de retorno ao corpo carnal, não mais pronunciando sequer um monossílabo. Ficou assim, né, preocupado. Acompanhou a Dona Ivone até o corpo, por educação, porque ele era um homem gentil, era um espírito gentil, né? O espírito cavalheiro. Acompanhou, mas não disse mais uma palavra. Na noite imediata, ainda no próprio posto mediúnico, ou seja, no dia depois, né? Onde atendíamos aos trabalhos do receituário, no intervalo dos mesmos, durante o qual permanecíamos à espera de novos prováveis pedidos, mas ainda em prece e meditações, apresentou-se o nosso amigo da véspera a procurar a resposta prometida. Lembra que Dona Ivone nesse período fazia atendimento fraterno todo dia, o centro abria todo dia, ela estava à disposição ali todos os dias. Ela fazia o que era o atendimento fraterno, uma médium conselheira. Ela aconselhava as pessoas sob inspiração, né? Médium conselheira, coisa que depois ela vai dizer em mais livros, médiums raros hoje em dia, né? Se dedicar assim próprio a ser conselheiros, a se dedicar a outra. Então ela fazia esse trabalho na época, na cidade de Lavras, todos os dias. E o espírito a procurou. Apresentou-se o nosso amigo da véspera a procurar a resposta prometida. Recordamos-nos de que, então, se encontrava profundamente preocupado e triste, o que nos compungiu, infundindo-nos a ideia de elevar uma súplica a Jesus em sua intenção. Não obstante, ele nada dizia nem interrogava, permanecendo discreto e humilde silêncio, bichinho. Quietinho, em silêncio, a Dona Ivone viu assim num estado tão doloroso que fez uma súplica a Jesus, né, para abençoar ele. Compreendendo que não podíamos deixar de atendê-lo, travamos uma conversação telepática, tão vivaz, precisa e fiel, que nos parecia ouvir-lhe o murmúrio da voz ou das vibrações mentais que se afiguram ao médium uma perfeita voz humana, retratando até mesmo o tom vocal característico da personalidade que as emite. Dissemos-lhes, pois, então ela começa a ter uma conversa com ele mental, certo? Uma conversa, conversar pelo pensamento. Só que nessa conversa, ela descreve que, apesar de ser mental, ela conseguiria assim perceber como se fosse uma perfeita voz humana, retratando até o tom vocal. Quando a gente vai ler um livro mentalmente pelo pensamento, né? Nós vamos ler um livro pelo pensamento. O que é que acontece? Não parece que você está ouvindo a sua própria voz? Você lê um livro pelo pensamento. Você ouve a sua própria voz na cabeça, não ouve? Você percebe literalmente o seu tom de voz, como você fala, você percebe claramente isso na leitura. Então, a interpretação dela não é nada mais, nada menos quando nós mesmos pensamos, não é como raciocinamos no pensamento, na sua própria cabeça. Quando você lê, você não percebe o seu tom mental? Não é que você ouve pela orelha, né, Gaia? Pelo ouvido, não. Mas mentalmente, você não distingue o seu tom de voz, seu tom mental? Presta atenção. Você tá lendo. É como se você estivesse falando na sua cabeça. Então, ela percebeu pelo próprio pensamento, que a gente já tinha dito que o pensamento, ele é um atributo do espírito e ele se veste. Então, ele se veste de palavras, da pessoa, da linguagem. Então, ele vai se vestir também de tom de voz, né? Um tom vocal encarnado, então, mais do que nunca. E ela, como ele era muito assim materializado, e ela percebeu assim bem claramente, né? Até mesmo, olha o que ela fala, uma perfeita voz humana, retratando até mesmo o tom vocal característico da personalidade que as emite. Dissemos-lhes, pois, meu irmão,
muito me penaliza declarar-lhe não me ser possível servir de intermediária para o seu ditado aos homens. Continuou em silêncio e nós prosseguimos. Sim, porque uma obra patrocinada pela doutrina espírita há de apresentar também as conclusões morais, o ensinamento instrutivo das consequências dos erros praticados pelas suas personagens. Na sua triste história, perdoe-me dizê-lo, existe adultério generalizado e suicídio, mas nenhuma exposição moral analisando ambos. Existe amor e martirológio, mas nenhuma concepção doutrinária em torno dos fatos expostos. Como obra humana, de escritor terreno, seu valor igualmente seria relativo, pois que o assunto em si é a repetição de 100 casos diários ocorridos em nossa sociedade, que preferem viver a revelia do respeito a Deus. Todavia, poderia ser literalmente bela, comovente, dado que fosse escrita com verdadeira arte. Mas como obra mediúnica, seria falha, quiçá nociva. E ela dá aquela pausa porque ele fala. Então, olha o raciocínio da Dona Ivone, vê se vocês conseguiram pontualizar. Era uma obra de uma história de amor que era envolvido de adultério generalizado e suicídio. Adultério generalizado porque ela era uma mulher casada para a lei. Então, sendo ela casada para a lei, não é? Legislativamente falando, não existia divórcio no Brasil, ela estava cometendo adultério, porque ela estava convivendo com um outro homem, ela não tinha esse direito. Então, por lei, era adultério. Já dela ter tido um outro homem, depois do marido um filho, e depois esse, já era um crime de adultério. Era crime, repara, né? Então, adultério generalizado de todos, porque não se adultera a mulher sozinha, adultera quem está com a mulher também, né? Lógico. E suicídio, que é uma coisa comum do dia a dia. A gente ouve essas conversas nos noticiários, a Dona Ivone tinha razão. Então, não é que tinha dizendo que aconteceu isso, e explicando os desvios da conduta, o desregrado da lei de Deus, não é? A não aceitação da justiça, não tinha uma conexão reencarnatória. Então, a Dona Ivone foi colocando para ele, aí ele aqui responde para ela. Nega-se então a me auxiliar? Exclamou agastado e excitado. Auxiliá-lo não me negarei jamais. Terei mesmo imenso júbilo em ser-lhe útil de alguma forma. Porém, tenho responsabilidades que talvez um amigo desconheça, as quais me impedem atendê-lo no presente caso. Para que pudesse ser patrocinado pela doutrina espírita, seu drama precisaria reportar-se ao passado espiritual das personagens nele revividas, avançar pelo invisível adentro, investigando as consequências espirituais das delinquências cometidas, acentuar a catástrofe que se abate sobre o espírito infeliz que praticou o suicídio. Suas páginas, meu irmão, deveriam conter conceitos que consolassem um leitor sujeito sempre a múltiplos infortúnios e que se desespera ou desanima ante as lutas cotidianas, conceitos sorvidos no Evangelho do Divino Mestre, que lhe apontassem ainda alvitres felizes do Consolador prometido ou Espiritismo. Ora, a Dona Ivone, bom dia, Marcela. Bom dia, bom dia. Então, olha, a Dona Ivone puxa ele para poder raciocinar. Ajudar não se negaria jamais, mas não poderia acontentá-lo, trazer à luz o seu romance. Porque o romance não tem um fundo espiritual. Não tem uma lógica consoladora, porque um romance espírita, porque ela fala, né? Espírita deveriam ter esses pontos de consolação,
de esclarecimento. As pessoas que já veem as lutas do cotidiano vão ver esperanças. Porque, por exemplo, você vê uma pessoa cometer um crime, você sabendo o passado espiritual dos envolvidos, você começa a ver que é todo mundo um ligado ao outro e que o criminoso não é tão criminoso assim. Então você não precisa estar alimentando mágoa, rancor com o criminoso. Nós já tomamos muitas lições com isso, não é verdade? Quem é que estava aqui presente na época que a gente faz o estudo do Sexo e Destino? Os personagens ali, que eram terríveis, se eu não me engano, a Márcia, se chamava Márcia, a menina Marita, a outra lá, Marita, quem lembra da outra? A irmã. Eram assim, a Marita era vítima, a Marina eram terríveis ou não eram? Quem começava a ouvir até a radionovela, por causa da interpretação dos atores, a gente ficava, não era assim? Quantas de vocês ficava tiririca da vida? Com a Marina, que bandidinha, né assim? Que bandidinha, namorando com o velho, namorando com o novo, a mulher tá com câncer morrendo e a gente ali, igual novela, a gente tava ali, ó. Quando fomos chegando pro meio pro fim do livro, a gente foi descobrir que a Marina, que a Márcia eram vítimas de um passado e que pelo egoísmo, pela autodefesa, tinha se afastado, não é? Mais do que nunca no caminho do bem. Não que elas estavam bem, logicamente, o espírito tem suas tendências. A gente não vai querer justificar tudo. Mas quem trabalha dentro de si o sentimento da indulgência tem que ter essa ótica. E aí o nosso cavalo caiu, não foi? Quem foi que o cavalo caiu? Todo mundo. O de André Luiz caiu, imagina o nosso. Os assistentes todos ficaram com a carinha balançando, não foi assim? Com o cara mexendo, não é assim que a gente fala? Quando veio-se a descobrir que era o mentor principal do livro, aquele mais iluminado de todos, que tinha uma aura assim coberta de luz, aquele a qual André Luiz tinha vontade às vezes de se ajoelhar aos pés em oração, por reverência, não era a evolução espiritual? Quando descobriram que foi o irmão Félix, todo mundo ficou chocado, não foi? Inclusive nós. Mas se ficou o André Luiz, imagine nós. Ficou todo mundo em silêncio, mudo, calado. O André Luiz não sabia o que dizer. O Neves também não sabia o que dizer. Todo mundo saiu de fininho. E ficou somente o André Luiz. Até os médicos foram embora, que também ficou com a cara balançando. Só ficou o André Luiz e o Félix. E o André Luiz, normalmente ali, escabriado, o Félix disse: meu irmão, eu vou me afastar porque eu tenho que trabalhar, não sei o que, normalmente. E serviu de lição, não foi? Então vocês imaginam que um romance espírita tem que ter essa lição. Se não tiver, podem botar uma interrogação assim, ó, tum. Epa, peraí. Por isso que antes de vocês darem um livro, vocês têm que ler o livro, tá? Que é pra vocês saberem aquilo que vocês estão dando de presente. Né? Então, você tem uma coisa que nós, né, Diana, podemos buscar para melhorar. Porque muitos desses romances, todos esses livros em si, ensina muito para nós. O que é que a gente faz? A gente pega, faz uma associação à vida cotidiana. Muitas vezes parece com alguém que a gente conhece, ou alguém da família, ou com nós mesmos. Aquilo mexe profundamente com a gente sai andando pela casa, fica ali, né, refletindo, meu Deus, o que é isso? E você vai fazendo associações. É esse o objetivo do romance espírita. Porque, olha, quando você vê toda uma desgraça de família, no sentido próprio real da palavra, e aí depois você começa a entrar no precedente reencarnatório daquela família e começa a compreender os porquês, vocês vão vendo que são correntes de ligação, de tragédias, de dramas, que a gente não deveria nunca se permitir de julgar ninguém. Não é assim? Aí você começa a compreender o mecanismo da reencarnação e começar a compreender as pessoas melhor. Mas através do romance você vai, né,
E aí você começa a entender a sua. Aí quando você abre o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai lá no capítulo 14, que fala das famílias, parentela espiritual, parentela material, e você vai compreendendo, você vai fazer assim, ai meu Deus do céu. Então você não é tão vítima como você achava que era. Porque existe justiça. E Deus sendo todo sabedoria e justiça, peraí, então eu aprendi alguma coisa. Você aprende. Então a Dona Ivone refletiu com ele e falou para ele que deveria ter conceitos, por exemplo, nos evangelhos do Divino Mestre, que lhe apontasse ainda ao vítrix feliz do Consolador Prometido ou o Espiritismo. Ou seja, o Consolador Prometido e o Espiritismo é a mesma coisa. Para remediar suas próprias tribulações. Porque a gente não aprende. A gente aprende para trazer para o dia a dia para se sentir melhor. Porque senão que objetivo teria? Não é? Ficar só pra gente, por exemplo, ver uma novela e ficar por novela não adianta nada. Então tem para quê? Para que a gente busque a melhoria da nossa própria tribulação. Ao passo que observei ontem, em sua longa exposição, que nenhuma só vez o nome de Deus foi pronunciado. Olha, então a Dona Ivone não foi nenhum doutor Bezerra que disse para ela, não. Ela ficou sozinha nessa barca aí. Ela já tinha maturidade para perceber, por exemplo, que nenhuma vez ele tinha falado o nome de Deus. Isso é importante. Aí passar uma ligação na história sem falar do amor de Deus, sem falar de Deus. Porque eu estava tendo uma conversa com o pessoal de um grupo de ontem, dizendo o seguinte, ó, e eu tenho dito isso muitas vezes, se nós não compreendermos a questão da justiça de Deus e as leis naturais, a gente não faz as pazes com Deus, a gente não entra em paz com Deus. A gente pode ter amizades espirituais, nós vamos ter entendimento sobre reencarnação, mas se a gente não absorver próprio intimamente a compreensão da justiça de Deus, a gente vai caminhando, reencarnando, voltando, a gente não faz as pazes com Deus. Porque a gente fica brigando com Deus. E é verdade, hein? Quando a gente interioriza isso, tudo fica... Quando eu digo tudo, é tudo, e qualquer conceito fica muito mais fácil de compreender. E fica mais sincero, e você já compreende com o coração, com os sentimentos, com a parte moral. Fica mais fácil. Então você pode ter amigos espíritos, você pode ter um monte de amigo espírito, não pode? E esses amigos espíritos podem até acreditar na reencarnação, mas eles não estão digerindo muito essa situação da justiça, eles não entenderam ainda. E isso é um fator fundamental para você compreender como viver bem. Porque você deixa a Deus o que é de Deus. E você vai fazer a sua parte. Compreendendo o que de Deus é de Deus, o que é seu, cada um faz o seu papel. E você não passa a querer comandar a situação. Olha, isso aqui já não está na minha portada, não é para mim, levanta a mão pro céu, o Senhor vê aí. É contigo, pai, eu não posso, porque eu não posso. É por isso que a gente sofre de ansiedade, porque a gente quer comandar. A gente quer estar no lugar de Deus. Aí, como diz o Dr. Sérgio, sempre citando ele, porque eu quero um bem enorme a ele, a gente tem que deixar a Deus o que é de Deus e fazer o que é da nossa competência. Quando a gente quer se colocar no centro, querer ditar regras ditatoriamente, a gente sofre. E aí a Dona Ivone disse, poxa, você não pronunciou nenhuma vez o nome de Deus. Então ele tinha um sofrimento, ele não estava muito claro a sua compreensão de Deus. Um beijo a todo mundo que chegou, Cláudio Alves, Aninha, Bruno, bem-vindo a todos, viu gente? Massinha também chegou, um beijo. Marcela, beijinho, acho que já tinha mandado beijinho pra Marcela, né? A Dona Edna não tá conseguindo ficar. Então sejam bem-vindos todos. Que eu tô lá, às vezes tô lendo aqui, mas eu tô vendo vocês, viu? Um beijinho. Qualquer coisa, vocês podem escrever. Aliás, é para mim, meu prazer quando vocês interagem e falam do assunto e trocam ideia. Não se intimidem. Por tudo isso, com a leitura do seu drama,
tal como foi narrado, as criaturas colocadas em situação melindrosa na vida de relação somente encontrariam em suas páginas o desânimo e o desespero, ocasionando o suicídio, a inconformidade e a paixão incontrolável, gerando a neurastenia e a descrença que igualmente conduzem à morte prematura. Quem pega o fio da meada da Dona Ivone, o viés que ela quis pegar. Oi, Maria, um beijão, bem-vinda. O fio que a Dona Ivone quis pegar, o viés do pensamento da Dona Ivone. O livro dele, não trazendo nenhum daqueles pontos no qual a gente está aqui citando para vocês, ia ser negativo. Como muitos livros, como muitas novelas, como muitos romances. Então, o que foi que eu pensei de trazer de exemplo para vocês? Ação, né? Eu pensei de trazer, por exemplo, sim, Diana, fica um vazio. Você termina um livro e fica fora influência negativa nas pessoas, porque as pessoas que passam por situações afetivas iguais seguem o fim do personagem. Se identifica com a mocinha. E pode fazer a mesma coisa, muitos romances, é onde eu peguei para vocês. Vocês lembram que tem um autor espírita, por sinal amigo da Dona Ivone, que é o Leon Tolstói, e ele é russo. Ele escreveu um livro, Leon Tolstói, se chama Ana Karenina. Esse é um livro muito conhecido, um livro, por sinal, é uma ópera-prima de literatura e de análise psicológica. Porque o Leon Tolstói era um grande artista. E se vocês forem dar uma olhadinha assim rápida na biografia dele, ele tinha posses. Então, pessoalmente, ele tinha muito conflito. Ele escreveu Guerra e Paz, né? Ele tinha muito conflito porque era rico, a mulher não conseguia desapegar das coisas materiais e ele queria uma vida de renúncia, a vivência mais moralizada, e ele teve uma vida assim muito conflituosa. O Leon Tolstói, com o livro de Ana Karenina, a personagem principal, com seu desafeto afetivo, se suicidou. Né? Que ele escreveu, se suicidou, essa personagem. E o que é que acontece nisso? Muitas pessoas, declaração do próprio Tolstói para Dona Ivone, muitas pessoas se suicidaram também, absorvendo a dor de Ana Karenina, se identificando, né? Tipo, a minha vida parece com a dela, ela fez esse fim, eu vou fazer também. E influenciou muitas jovens a se suicidarem. E Leon Tolstói, quando ele volta como espírito para escrever seus livros, para salvaguardar as pessoas do suicídio, é quando ele escreve aquele livro pela Dona Ivone. E livro próprio voltado para a vida. Então, foi o livro Ressurreição e Vida. São vários contos sobre essa problemática. E ele foi um amigo muito querido da Dona Ivone, porque a Dona Ivone também viveu como russa. E ela teve alguns contos dele, que era regionalismo. E regionalismo é muito difícil, né? Para um médium escrever. Imagina a psicografia de regionalismo russo. Mas ela tinha vivenciado como russa em outros tempos. Então, ele buscou na sua memória espiritual o passado, né, dela como russa e pôde escrever o regionalismo. Então, o que é que diz a Dona Ivone para o beletrista? Vou ler esse último pedacinho aqui. Por tudo isso, com a leitura do seu drama, tal como foi narrado, as criaturas colocadas em situação melindrosa na vida de relação somente encontrariam nas suas páginas desânimo e desespero, ocasionando o suicídio, a inconformidade e a paixão incontrolável, gerando a neurastenia e a descrença. Oi, Cláudio. Pois é, o trabalho que a gente está fazendo aqui é o livro Devassando Invisível, isso é o título do livro, viu? Eu não vou entrar nesse viés assim da ressurreição não, mas a ressurreição nesse sentido espírita é a reencarnação, tá? Ou a vivência depois da morte, do deixar do corpo físico, a vida que continua depois da morte. É nesse sentido, tá? Não é na ressurreição no sentido bíblico. Não, exatamente.
Florzinha colocou ali pra gente. Mas será que ele se deu conta que as pessoas se suicidariam? Flo, ele era muito conflituoso na vida dele, pessoal, sabe? Ele tinha uma personalidade que entrava muito em conflito. Então eu não sei, como nenhum livro, e a gente aprendeu aqui em outros, a pessoa tá sozinha, 100%. Então pode ser que ele já estava em companhias espirituais. Às vezes, um outro espírito que tinha esse mesmo viés do beletrista aqui, entendeu? Ou da própria personagem Ana Karenina, quem sabe, né? Que influenciou as circunstâncias. Eu imagino, assim, de intenção, eu acho que não. De intenção, eu não acho que ele fez aquilo intencionalmente, que se suicidaria um dopo. Isso aí não. Porque tudo vale a intenção. A gente aprende no Espiritismo isso. Tudo que vale na vida é a sua intenção. Qualquer coisa que você fizer. Até a coisa errada, se você fizer com intenção, é uma coisa. Se você fizer por acaso, é outra. Nós temos que ficar muito atentos, porque principalmente a gente que lida assim com o público, que vai lidar com pessoas, a gente tem que ter uma prudência, uma responsabilidade com essa vivência espírita, né? Assim, muito grande. Muito grande. Tem uma vigilância muito grande, porque a gente sofre ataques mesmo. Caiu o som. Tem som? Caiu o som, gente. Som. Ok, perdão. Então, essa vivência da gente como espírita é, assim, de uma responsabilidade muito grande. Eu friso muito essa coisa de que ser espírita é todo dia, toda hora, 24/24, porque não nos limita a casa espírita, né? Porque a pessoa pode ser espírita e não frequentar nenhum centro espírita. Mas o centro espírita é a necessidade que a gente tem de se socializar e de fazer o pit stop, como a gente está aqui, né? De estar junto, de aprender em conjunto, de dar uma mão à outra, é a fraternidade, né? Enfim. Mas não se limita somente a isso. Mas é um trabalho pessoal, né? É um trabalho íntimo de cada um. Dentro mesmo, sentido, no coração, no dia a dia. Então ela dá uma resposta sincera a esse espírito. Bom dia, Elcio, bem-vindo. Um beijo. Então dá uma resposta sincera, por vezes parece até seca, endurecida, mas ela tem uma responsabilidade como espírita. E como espírita ela não poderia contentar ele no sentido de fazer aquele refrigério, porque o refrigério dele, observe, era um refrigério pessoal. Era para ele estar bem, desabafando contra uma sociedade que ele acha que foi injusta com ele. Mas a dona Ivone disse, não, eu auxiliar seu amigo, jamais eu vou lhe negar ajuda. Sempre à disposição, mas eu não vou passar a mão pela sua cabeça e eu represento o Consolador, eu não vou fazer uma bobagem dessa, né? Gilson, bom dia, bem-vindo. Vamos continuar aqui. A entidade visitante bateu com força com um punho fechado sobre a mesa onde trabalhávamos e onde o evangelho do Senhor se encontrava exposto e retrucou contrariada. Olha a reação dele. Mas a obra será boa, na sua estrutura realista, será comovente, dirigida por um coração que sofre e a outros corações que também sofram, para que se reconfortem na certeza de que não são únicos a sofrer. E será bem escrita, garanto-lhe, já disse que fui apreciado beletrista. Não duvido, meu irmão, mas isso não será bastante. Nas obras literárias de caráter espírita, será necessário algo mais profundo e rigoroso. O Senhor, com esse drama, teria escrito para o sensacionalismo dos livreiros, para sucesso dos monstruários. Talvez obra forte de um realismo brutal e contundente. E os médiuns espíritas somente deverão ser intérpretes de obras moral e espiritualmente educativas, consoladoras ou então científicas e filosóficas.
ela foi assim taxativa com ele. Vocês observem o sim, sim e não, não. Não se importando com o melindre, não faltando de caridade, não sendo enfraquecida no seu falar. Como disse o Cristo a Joana de Cusa, que seu verbo seja severo quando tiver que ser severo, e doce quando tiver que ser doce, e suave quando tiver que ser suave. Tem momentos e momentos que a gente tem que falar com austeridade e não sem caridade. É uma situação assim muito delicada. E são coisas que a gente pode encaixar para o nosso dia a dia, nossa vivência. Isso aí, ela está falando, vocês percebem que ela está falando para um espírito? A ficha da gente caiu, ela não está falando para um ser humano, ela está falando para um espírito. E o que foi que ela teve que falar com o espírito? Com caridade, porque a intenção dela é nobre, não é? Mas ela não ficou com a voz doce para ele, não. Ela não ficou, meu irmãozinho, tadinho e tal, não sei o quê. Ela não fez isso. Ela foi firme no seu falar. E às vezes você tem que ser firme. Jesus não era bobo para dizer para você que seu verbo seja sim, sim, não, não. Que o seu falar seja sim, sim, não, não. Para você dizer não para uma criança, você não tem que ser firme. Senão a criança tá lá, eu quero, uma criança de 8 anos, eu quero ir para discoteca, vou chegar 1h da manhã. Não, você não vai. Você está doida? Não, você não pode ir. Não pode, né? Ô, Cláudio, olha só, depois você coloca pra mim no privado ou passa pro pessoal do @ que a gente responde sim mais tarde, tá certo? Só não vou interromper agora pra gente não perder o fio do estudo. Mas com todo coração, se eu tiver na competência, eu lhe dou uma força sim, tá bom? E aí, ele continua. Vossa Excelência, poderá assinar o seu próprio nome, visto que não me importa permanecer à margem. Ninguém precisará saber que a obra foi mediúnica. Encurralada, né? Poderá enriquecer, pois alegra-me poder concorrer para a sua abastança, porquanto estou informado das dificuldades monetárias que a afligem. Garanto-lhe inspiração e motivos sensacionais e inéditos para uma fecunda literatura, ao gosto da maioria do público. Entre os espíritos como eu, há dramas tenebrosos, inacreditáveis, inconcebíveis, ricos de emoções e originalidades, e isso agrada sempre o leitor e produz renome. Vocês entenderam o pensamento que eu estava querendo chegar para vocês, né? Porque o testemunho que a Dona Ivone vem dar por causa de uma sedução dessa, de um espírito desse, chamar, convidar, seduzir ela, e ela ter essa austeridade de dizer: a doutrina espírita ensina aos médiuns, meu irmão, que a fortuna de um intérprete do invisível será a paz da consciência, e sua glória estará no dever cumprido perante as leis de Deus, como na renúncia ao mundo pelo amor ao bem e à verdade. Eles não poderão visar jamais a quaisquer lucros pecuniários com a sua produção mediúnica, porque se assim procederem, estarão incorrendo em penalidades graves perante a própria consciência e a santidade do mandato que lhes foi confiado. Não me atraem, portanto, o renome que poderia conquistar com os favores que o irmão muito bondosamente, olha que delícia ela falar com ele assim ainda, né? Pensaria em conceder-me, nem glórias terrenas e tampouco os tesouros que a ferrugem possa consumir os ladrões roubar. Tal como advertiu nosso divino mestre, dentro da doutrina espírita somos reeducados no desinteresse dos bens temporais. Todavia, tenho uma coisa para lhe dizer, mas aí eu só vou dizer para vocês na semana que vem. Porque olha que a lição da Dona Ivone.
da quando você entra no conhecimento espírita, da quando você entra no conhecimento, não é, do espiritismo como consolador, o que acontece? O que acontece? Nós não vamos colocar mais a luz embaixo do alqueire. Eu vou concluir o estudo de hoje e vou fazer uma leitura aqui para poder antecipar uma prece. Vou pedir a Flor para fazer a prece, já fica engatilhada, que é para concluir isso aqui, para nós espíritas. Capítulo 24. Não ponhais a cadeia debaixo do alqueire. Coragem da fé. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei, e confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai, que está nos céus. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier a sua glória e na de seu Pai e dos seus santos anjos. A coragem de opinião sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de todo mundo. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcional à circunstância e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em alguém recuar diante das consequências de sua opinião e renegá-la, mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir do momento do combate. Jesus hostilizou essa covardia de ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o tiver renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus, aquele que confessar diante dos homens. Em outras palavras, aquele que tiver medo de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício da sua fé, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-os para que não lhe traga prejuízo nesse mundo. Ao passo que aqueles que proclamam a verdade abertamente, colocando-o acima dos seus interesses materiais, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo futuro dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, já que a doutrina que professam não é outra senão o desenvolvimento e aplicação da doutrina do Evangelho. Também a eles se dirigem a palavra do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá eles colherão os frutos da sua coragem e da sua fraqueza. Era isso. Nós somos espíritas. Nós levantamos a bandeira do Cristo do Consolador à disposição de todos e sempre que for necessário para a assistência, utilizando da mediunidade justamente sem escondê-la. À disposição de todos, sempre que necessário, mas com coerência, com a base que a doutrina espírita nos dá. Então, nós espíritas, cabe uma responsabilidade assim muito grande. Mas nenhum de nós caiu de paraquedas no espiritismo. Se nós chegamos ao espiritismo, ou nascendo em família espírita, ouvindo de outras, não importa, é porque já tínhamos a maturidade espiritual de absorver isso. E se nós temos realmente essa maturidade espiritual, temos também que ter a maturidade da compreensão. Porque sentimento de indulgência é aquele assim trabalhado no Evangelho, para que a gente possa compreender o outro cada vez mais, como se a gente pretendesse que o outro compreendesse a nós mesmos. Era isso. Estou passando para a Florzinha. Som ok? Certo. Jesus querido, quando nós nos damos conta da grande responsabilidade que nós temos, muitas vezes até compreendemos
diversos irmãos nossos que passam uma reencarnação inteira dormindo, entre aspas. Não é fácil, a responsabilidade é grande, mas com certeza ninguém caiu de paraquedas nessa doutrina maravilhosa e esclarecedora. E nós entendemos isso através dos exemplos e do amor de Jesus Cristo, nosso Mestre, que veio em uma reencarnação nesse planeta para nos exemplificar tudo, não deixou nada escrito, mas os exemplos dele se propagam até hoje. Nós te pedimos, Senhor, que abençoe os nossos esforços, põe os nossos medos do erro. Nós somos humanos, isso faz parte da nossa condição. Nós ainda vamos errar muito, mas que através do nosso esforço, e cada um sabe da sua responsabilidade, e cada um sabe da sua reencarnação, sabe todas as dificuldades, aquilo que é compreensível, ou aquilo que ainda não é compreensível, mas com certeza tem uma resposta, que nós possamos, Jesus, colocarmos dentro do nosso coração a boa vontade, a humildade, Senhor, e que Jesus nos abençoe, e que possamos estar em paz, porque só em harmonia nós vamos poder, estudando aqui junto com os nossos amigos, cada um dando a sua opinião a respeito das suas ideias e da sua compreensão, só assim, Senhor, nós poderemos galgar centímetros, um pouquinho de cada vez. E que hoje seja um dia de muita paz. Que assim seja. Um abraço para todos. Jesus nos abençoe. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, que a gente leve consigo as reflexões, que sejamos indulgentes com todos, do mesmo jeito que precisamos também, né, de indulgência. Um beijo a todos, gente. Obrigado, Flor. Obrigado, Dudu. Obrigada a todos pela presença. Até semana que vem. Tchau, tchau.